Sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco, para dizer que o Brasil se transformou numa fronteira de guerra. Olha, nunca imaginei que passaríamos por uma situação como esta. E quando eu falo Brasil, de certa maneira estou falando de toda a América do Sul, principalmente no Caribe, porque a preocupação agora não é somente com a cabeceira do Brasil, que é a Venezuela, que é a Colômbia, como o próprio território interno, que vive um período aí de guerra civil praticamente. O que se viu no Rio de Janeiro essa semana foi uma guerra civil. Não se discute isto. Se vocês pararem para pensar, existem muitos países que são menores que o Rio de Janeiro. Ou seja, é como se fosse um país em guerra, né? E, claro, aí nós entramos naquela seara de discussão política, porque tudo se resume à política, ou por conta da política ou por falta dela. Fato é que o clima aí na América do Sul já não é mais apenas de uma incerteza política. Quem vai entrar, quem vai sair, quem vai governar, quem não vai. A questão toda já não se trata em saber quais serão os dirigentes dos países sul-americanos. Trata-se de saber quem conseguirá dar de frente com organizações criminosas. Porque existe sim uma guerra anunciada. Vejam só, por exemplo, que o presidente americano Donald Trump, ao reassumir o discurso de combate global ao narco, já declarou que os Estados Unidos estão em conflito armado contra os cartéis de entorpecentes. E que organizações estrangeiras, mesmo fora do território americano, podem ser enquadradas como grupos do terror. O recado, embora pareça aí genérico, caiu como uma bomba sobre o Brasil também. Porque especialistas de inteligência interpretaram o memorando como um alerta direto de que o PCC e o CV entraram no radar da Casa Branca. Enquanto isto, nós ficamos sabendo aí de um documento explosivo que já estava circulando nos bastidores de Washington e nós ainda não sabíamos. Muito poucas pessoas sabiam, né, que era justamente aquele documento que o governador do Rio, o Cláudio Castro, enviou para Donald Trump, pedindo sanções internacionais contra o CV. Isto depois de uma escalada de violência que transformou o Rio de Janeiro em uma cidade sitiada. No Rio de Janeiro, o crime organizado decide quem pode sair de casa, quem não pode, quem tem que pagar pedágio para trabalhar, quem pode subir nas comunidades, quem não pode, quem pode abrir seu comércio, quem não pode. É uma cidade sitiada. Só que esse pedido do governador carioca, o presidente Donald Trump, veio acompanhado aí de um sinal vermelho também da Embaixada dos Estados Unidos lá em Brasília, que emitiu um Security Alert, ou seja, um alerta de segurança, recomendando aos cidadãos americanos que evitassem viajar ao Rio de Janeiro, devido justamente aos confrontos armados que paralisaram boa parte da cidade. O que antes era visto, digamos assim, como um problema interno, passou a ser agora uma ameaça ao hemisfério sul-americano, né? Ou seja, deixou de ser simplesmente disputa de território entre grupos que trabalham com entorpecentes e passou a ser justamente um domínio praticado pelo crime organizado. E esse crime organizado ele não se restringe somente a trabalhar com entorpecentes. Eles interferem em pleitos eleitorais, bancando candidatura de políticos, investindo dinheiro em candidaturas, né,
pagando estudos na comunidade para que as crianças cresçam e se formem como advogados, né? Esses advogados que vão trabalhar para o crime depois e podem chegar até altos cargos do poder, se é que vocês me entendem, né? A pressão aumentou muito mais quando os jornais norte-americanos revelaram que o Pentágono avalia ataques cirúrgicos pontuais em alvos militares da Venezuela. Venezuela, que é um país aí acusado de abrigar e financiar redes criminosas transnacionais. Então, nesse tabuleiro estratégico, o Brasil começa a parecer uma espécie de um elo, digamos assim, muito vulnerável entre o narco e a geopolítica. A linha entre o crime e o terror antes era, digamos, difusa, nublada, mas agora é clara. É uma política de Estado. A reação continental veio em cascata. A Argentina, por exemplo, sob o comando de Javier Milei, que está fazendo um governo excepcional, já declarou oficialmente o PCC e o CV como organizações do terror, afirmando que o uso das Forças Armadas na fronteira é necessário para impedir a infiltração de criminosos brasileiros em território argentino. Acho que 2 dias depois, foi anteontem, parece, o Paraguai também seguiu o mesmo caminho, adotando a mesma designação e reforçando o controle em suas rotas de fronteira. Uma medida sem precedentes na história recente da região. Nunca aconteceu isso, pelo menos que tenhamos notícia, né? Por fim, agora parece que a própria Bolívia e o Uruguai também elevaram o nível de alerta, aumentando o patrulhamento e as operações conjuntas nas áreas limítrofes do Brasil. Ou seja, o clima não é nada favorável ao Brasil, nada favorável ao governo brasileiro, que pouco faz, que não demonstra interesse algum em resolver essa situação, pelo menos até hoje, né? E a América do Sul, que antes era fragmentada por ideologias, né? Agora se une sob o medo comum de um inimigo invisível que se move entre as fronteiras com armas, entorpecentes e conexões políticas. O Brasil, outrora visto como uma potência regional, passou a ser o epicentro de uma guerra híbrida. De um lado, os cartéis e suas ramificações dentro das instituições. Do outro lado, uma coalizão internacional disposta a intervir, nem que isso signifique tratar o crime organizado brasileiro como terror internacional. Enquanto isto, o que nós vemos aqui? Vemos aí um governo que abandonou a política de segurança pública no Brasil, né, para praticar, digamos, um populismo barato, largando a população a Deus dará. E aí, o que aconteceu ontem? Uma reunião de governadores, né, em meio ao caos que tomou aí conta do Rio de Janeiro. Esses governadores intitulados de direita começaram a entender que a guerra contra o crime já ultrapassou o limite das fronteiras estaduais. O que antes parecia um problema restrito às comunidades fluminenses, agora se transformou em um alerta nacional. Na reunião de emergência que foi feita ontem, notamos o interesse de todos os governadores juntos trabalharem para combater o crime organizado. Basta saber se terão êxito, porque, direto ou indiretamente, existe a interferência do governo federal. E já eu vou explicar o porquê. Né? Na reunião de emergência em Brasília, os chefes do executivo, vamos dizer assim, dos estados, né, defenderam um pacto legislativo anti-comando vermelho. Uma tentativa inédita de unificar
políticas de enfrentamento e endurecimento de penas contra o crime organizado. Num clima aí de apoio, Cláudio Castro foi parabenizado pela mega operação no Rio de Janeiro, que expôs ao vivo para o país inteiro o tamanho do poder paralelo que desafia o Estado. Mas ninguém saiu daquela sala acreditando que uma operação bastaria. O que se discutia ali não era apenas polícia, era sobrevivência institucional. Esses estados sabem que o crime se espalhou no território brasileiro. O que aconteceu no Rio está restrito principalmente ao Comando Vermelho, muito embora tenha sido reconhecido aí mortos que nem são do Rio de Janeiro. Na esteira dessa mobilização se firmou, digamos assim, o chamado Consórcio da Paz. Esta é a conclusão que eles chegaram. Um bloco interestadual que pretende compartilhar informações de inteligência, cruzar dados sobre movimentações financeiras e tratar estratégias conjuntas de combate às facções. A sede desse novo pacto ficará justamente onde a guerra começou, no Rio de Janeiro, que é o epicentro da crise, né? E o símbolo da falência de segurança pública no Brasil. Esse consórcio da paz que foi criado, portanto, demonstra aí um esforço político e técnico para conter, de uma certa maneira, o avanço desses grupos que já agem como estados paralelos há muito tempo. É como se estivessem criando um rodo para puxar água de uma área já alagada. É muito complicado, muito difícil. Mas esse grupo que foi criado, esse Consórcio da Paz, também nasce como um gesto simbólico, que é o reconhecimento de que o Brasil já vive um conflito interno de dimensões nacionais. E enquanto aí os governadores falam em paz, as ruas do país continuam ecoando o som de uma guerra que cada vez mais parece exigir respostas que vão muito além da retórica. Eu penso da seguinte forma: legal, bacana, é válido, foi válido essa reunião entre os governadores, mas vou dar a minha opinião pessoal, e talvez alguns de vocês vão concordar. Tudo isso ficou bonito, teve uma ideia aí muito positiva de ontem para hoje. Mas quanto vocês querem apostar que daqui 30 dias ninguém mais vai falar desse Consórcio da Paz? E por que eu falo isso? Porque não adianta, terminou a reunião, cada governador voltou para o seu estado para cuidar do seu quintal. E essa questão do combate ao crime organizado no Rio de Janeiro foi pontual, foi um dia de ação. Tanto é que aconteceu num dia, no outro dia parou, acabou e só ficou repercussão. E não aconteceu mais nada. E a vaca vai voltar para o mesmo lugar, a vaca fria. Vai voltar à normalidade no Rio de Janeiro, que é o quê? Trombadinhas para todo lado, arrastão nas praias, de vez em quando os tiros que saem lá das comunidades, e volta tudo a estaca zero. É como se esse enfrentamento tivesse sido oportuno, eu diria. Não estou sendo pessimista, nem quero jogar água no chope, mas é a realidade que o Brasil vive há muitos anos. Essa lorota, essa conversa de que vamos combater, vamos atacar, vamos impedir, vamos proteger, nunca mudou, nunca aconteceu nada. Não vai ser agora, principalmente quando quem está de olho é o governo federal, é o governo do Inácio. A atual situação parece perfeita para a polícia do Planalto, a polícia do Inácio, que é um sonho bolivariano antigo. Por quê? É óbvio. O que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o governador foi obrigado, depois de tanto pedir ajuda, foi obrigado a tomar as ações,
criou ali um clima de revanche, de disputa, de quem autorizou, quem não autorizou, quem pode, quem não pode. Prova disso que aquele ministro sancionado está no Rio de Janeiro para falar com o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro, agora à tarde, disse que não vai recebê-lo no Palácio do Governo. Deu ali uma de macho, né? Pode vir conversar, mas no Palácio não vem. A gente não sabe qual é a finalidade dessa visita. Possivelmente, colocar o governador contra a parede. Olha, se você não fizer assim, assim, assado, nós vamos cassar seu mandato. Simples assim. É muito fácil, do jeito que as coisas estão no Brasil, onde a única lei que existe é a lei do ministro sancionado. É claro que ele vai colocar Cláudio Castro contra a parede. Mas por que ele vai fazer isso? Porque ele achou ruim o que aconteceu no Rio? Duvido. Muito embora tenha gente na cabeça dele, mas foi um fato que aconteceu, no dia seguinte voltou ao normal. Acontece que o Brasil já viu de tudo isso antes. Mas o que começa a se desenhar nos bastidores de Brasília, e para quem acompanha o noticiário diariamente sabe disso, já ultrapassa o limite entre poder e paranoia. A proposta de criar uma polícia ostensiva do Planalto, que inclusive já foi rejeitada com indignação pela bancada de segurança pública na Câmara dos Deputados, não é apenas mais um equívoco administrativo do Inácio, mas é o primeiro passo de um projeto autoritário cuidadosamente disfarçado sob o discurso da proteção institucional. Para quem estuda a história recente da América Latina, o roteiro já é conhecido. Foi assim na Venezuela de Hugo Chávez, quando as milícias políticas surgiram com a justificativa de defender o processo revolucionário contra ameaças internas. Foi assim com Nicolás Maduro, quando os coletivos bolivarianos passaram a agir como a polícia paralela do regime, intimidando opositores, jornalistas e juízes. E é exatamente esta trilha que o governo do Inácio começa a seguir. É isso que ele pretende colocar no Brasil também. Digamos, quando ele propõe, melhor dizendo, a criação de uma força ostensiva ligada diretamente ao Palácio do Planalto, o governo está sinalizando que as instituições tradicionais, como a Polícia Federal, as Forças Armadas e os órgãos de inteligência, não operam 100% em sintonia entre si. E por isso é difícil colocá-los sob um controle constitucional. O próprio Inácio não consegue controlá-los a todos. Não dá, ele sabe disso. Até porque, pelo tamanho do Brasil, você não conhece quem é quem que está espalhado nesse país que usa farda. Então, nada melhor do que uma polícia do Planalto para comandar tudo, dando ordens, inclusive, aos comandantes das polícias militares de cada estado. É isso que ele quer. Ele quer uma tropa própria, uma polícia ideológica, treinada para obedecer à vontade do poder, não da lei. Por isso, a bancada de segurança reagiu com firmeza, classificando essa medida como uma intervenção indevida e atentado contra a soberania das forças estaduais, que já enfrentam o caos diário nas ruas e, na maioria das vezes, sem apoio federal. Então, enquanto os governadores pedem reforço, Brasília planeja o quê? Um exército político. Enquanto o país clama por segurança, o Planalto sonha com controle. E a retórica é sempre a mesma: proteger o governo de ameaças externas e internas, combater a desinformação, garantir a ordem democrática. É sempre o mesmo papo furado. Só que por detrás dessas palavras esconde-se a velha fórmula do autoritarismo de esquerda latino-americano.
Um poder que se blinda com armas e se sustenta através do medo. Eles impõem o medo na sociedade para que a sociedade siga à risca os planos do governo. Né? Essa é a situação. E se essa proposta avançar, o Brasil corre o risco de assistir ao nascimento daquilo que todo regime bolivariano tem em comum, que é uma polícia política, com farda de segurança e alma de ditadura. Então, foi por esse motivo, a meu ver, né, o que aconteceu nessa semana no Rio de Janeiro. Foi a tempestade perfeita para que surja o nascimento dessa polícia do Inácio, com a desculpa de que se faz necessário federalizar a segurança pública. Por isto, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, a Polícia Federal, não autorizaram os blindados para o Cláudio Castro, desculpa. Né? Por isso não autorizaram, por isso não mandaram apoio militar, para que o bicho pegasse fogo, para que a tragédia acontecesse, para que eles pudessem usar esse acontecimento para justificar a ideia de criar essa polícia do Planalto. Por trás do caos aparente, aí existe algo muito maior, que começou a se mover nos bastidores de Brasília. Pois enquanto aí os tiros estavam comendo solto nas encostas, digamos, do Morro do Alemão, lá no Planalto estava nascendo a ideia perigosa. E antiga, porque essa ideia já é antiga, mas estava parada. Agora o tal Lewandowski resolveu querer aí fazer esse plano de segurança pública, cheio de frufru, cheio de rococó francês, para dar um visual aparentemente legal e constitucional para a segurança da população, mas que por detrás é justamente trazer de volta esse plano de uma polícia particular. O pior é que a criação dessa polícia ostensiva é uma força do Planalto. O governo do Inácio, que deveria estar mobilizando apoio aos estados, preferiu usar essa tragédia como argumento político. E o discurso é sedutor, né? Se os governadores não conseguem conter o crime, o governo federal precisa agir. Por que não agiu antes? Por que não impediu o crescimento do crime organizado há décadas atrás? Desde 2002, quando o senhor Inácio começou a governar esse país. Esse problema é antigo, não começou hoje. Mas em 2023, conforme o vídeo que eu coloquei ontem, você mesmo disse que enquanto fosse presidente jamais faria uma GLO para combater bandido. Então agora quero usar isso que aconteceu essa semana como desculpa para justificar uma polícia do Planalto. Quem conhece a história da América Latina reconhece o enredo, pois foi assim que o Hugo Chávez criou os corpos de combatientes, né? Corpo de combatente. Foi assim que o Maduro institucionalizou os coletivos bolivarianos, que eram milícias travestidas de guardiões da revolução. E hoje, o Brasil está trilhando esse caminho. Não adianta querer disfarçar, todo mundo enxerga, todo mundo vê. Se nós fizermos aqui uma lista de quantos bandidos o próprio Supremo liberou do presídio, quantos criminosos a polícia prendeu e o Supremo soltou, a lista não termina. E aí querem explicar o quê? Ah, as drogas foram apreendidas sem autorização do Ministério Público. Mas que mané autorização? Se encontrou um volume enorme de entorpecentes na estrada, a polícia vai primeiro pedir autorização para poder recolher aquele produto? Isso não existe. Aí prendeu o cara, a prisão foi ilegal porque não havia mandato. Mas peraí,
Onde existe isso no mundo? Em lugar nenhum. Eu sei que existe, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e aqui também é assim, que se você vasculhar o lixo de um suspeito e encontrar um papel que comprometa essa pessoa, você não pode usar como prova. Porque você invadiu o espaço da suposta vítima, né? Porque para eles tudo é vítima aqui, né? Só o cidadão comum que faz parte de grupo armado, né? Que dá golpe de Estado, mas o resto é tudo vítima. Então esse tipo de coisa sim, mas isso quando você está fazendo uma investigação, que você quer levantar provas contra alguém, aí você vai vasculhar no lixo do cara, realmente, não sei se tem lógica ou não tem lógica, mas você precisa de autorização para isso. Agora, pegar no flagrante, prender, recolher os entorpecentes, depois o Supremo mandar soltar, me desculpem, isso é colaborar com o crime. E é isso que está acontecendo por isso. Então, no dia de hoje, tem várias manchetes dizendo que a qualquer momento as forças militares americanas vão bombardear pontos militares venezuelanos. Eles dizem que não vão entrar no território americano, não vão venezuelano, não vão invadir, mas vão bombardear pontos militares da Venezuela. De qualquer forma, é assim que começa. Foi assim no Iraque, para depois pegarem o Saddam Hussein. É sempre assim, né? Eles vão bombardeando pontos militares para terem condições de depois entrarem e executarem o trabalho que estão preparados para fazer. E realmente, cá entre nós, né? Está na hora de parar com tudo isso. Do jeito que as coisas estão fora de controle. Está impossível você conseguir andar na rua sem ficar olhando para os lados, para trás. Quem mora no Rio de Janeiro deve sofrer barbaridade quando tem vontade de sair, caminhar, dar uma volta. Aqui em São Paulo a mesma coisa, né? E aí entra aquela questão política também, que o pessoal é muito oportunista, né? Que nem eu falei ontem, houve a reunião, vários governadores participaram, Tarcísio de Freitas participou virtualmente, e engraçado, né? Que no começo do ano, quando o Tarcísio autorizou o Guilherme Derrite a cair de pau contra o PCC aqui em Santos, no Guarujá principalmente, que também cancelou o CPF de muita gente, eu não vi governador nenhum vindo dar apoio a ele, não. Ninguém veio dar apoio ao Tarcísio. E ele não estava lutando contra o CV, que praticamente domina o Rio de Janeiro somente. Existem outros territórios no Brasil que o CV também participa, mas junto com outros grupos organizados. Para quem não sabe, são mais de 50 grupos de terror aqui no Brasil. Grupos criminosos. Lá para o Nordeste está cheio. Mas ninguém veio dar apoio aqui em São Paulo ao PCC, que domina o Brasil inteiro, exceto o Rio de Janeiro, que está o CV, domina a América Latina, já tem braços na Europa, ou seja, é muito mais perigoso. É o PCC que usa bancos da Faria Lima para lavar dinheiro, ou seja, é um poder pesado, mas ninguém veio dar apoio ao Tarcísio aqui. Então é fácil falar, o Tarcísio não participou, ele participou virtualmente. E falou duro. Colocou nomes nos devidos lugares. Tem vídeos aí no Twitter, tem vídeos aí em vários lugares. Deu nome aos bois, chamou o CV e o PCC de grupo do terror, falou que o governo federal não faz nada, não ajuda em nada, ou seja, apoiou a ação do governador do Rio de Janeiro e os outros também. Só que estão fazendo isso agora porque tem um período eleitoral logo aí. Por que lá atrás ninguém quis se unir para combater o crime? É fácil aparecer tirando fotografia, né, dizendo que vai combater o crime, sabendo que já tem uma eleição. Então é tudo muito oportuno, essa que é a verdade. Por isso que eu falo, já ninguém vai lembrar desse consórcio da paz.
vai entrar por aqui e sair por aqui. E quem gosta disso é a esquerda. É o Inácio que vai aproveitar para ir colocando a polícia particular dele aí, tirando do papel e colocando em prática. Esse é o papel deles. É o que eles desejam, evidentemente. E eu quero ver o resultado dessa conversa daquele ministro com o Cláudio Castro hoje. Porque já tem pedido no Supremo Tribunal para cassar o seu mandato, no Supremo e no TSE. E tem pedido para prendê-lo. E hoje, inclusive, o ministro Cássio Nunes Marques disse que no TSE, pedido de cassação do seu mandato não vai passar. Não vai ser aprovado. Ele afirmou, saiu agora à tarde no jornal. Porque a gente sabe que isso tudo é política. Tudo é política, está documentado. Cláudio Castro pediu ajuda para o governo não quis mandar. Pediu blindados por escrito, o governo não mandou. Então essa conversa de que não sabiam, o Inácio não sabia porque no avião dele não tinha Wi-Fi, não tinha internet. Que bela porcaria um avião desse, que transporta um presidente da República e não tem comunicação. Para quem não sabe, o avião, o Air Force One, que é o avião que o presidente americano usa, também, porque ele usa mais o avião particular dele, existem equipamentos tão avançados que nem saíram no mercado americano ainda. São equipamentos desenvolvidos pelo Pentágono. Os equipamentos de segurança, de comunicação do avião americano, avião presidencial americano, usado hoje, certamente chegará no mercado comum dos Estados Unidos daqui 3, 4 anos. Ou seja, essa conversa de que o presidente estava incomunicável, me desculpe, essa conversa não existe. Então, é muito fácil a gente detectar o que está acontecendo. Muito fácil perceber quais são os passos e muito fácil perceber que o que eles queriam era, primeiro, calar Jair Bolsonaro. Conseguiram. Está incomunicável há quase 90 dias. Ou já deu 90 dias, não sei. Depois, tirar a força da oposição. E realmente, pelo que nós estamos vendo, a oposição nossa é fraquíssima, não é fraca? Fraquíssima. Não tem força numa CPI para colocar adiante o que é certo. Não tem força para aprovar projeto de lei nenhum que favoreça a população. Não tem força para combater o Supremo. Então, sinceramente, é o tipo da oposição que não serve para absolutamente nada. Eu não tenho a mínima preocupação em afirmar isso. Esse pessoal é muito bom para fazer vídeos e postar nas redes sociais. Para isso eles são ótimos. Mas para o embate mesmo, então o governo já conseguiu também. Agora o que falta? Falta implementar a polícia particular dele. Aí está tudo certo, tudo feito. Principalmente agora em reta de chegada para um pleito eleitoral já, nós vamos começar a ver quem é quem. Nós vamos começar a enxergar quem é quem com os discursos que virão. Vai ter algumas pessoas que vão vir com discursos nesse período eleitoral que eles não praticaram em praticamente 4 anos de mandato. Podem ter certeza. Olha o tal Cleitinho, que quer sair candidato a quê? A governador de Minas Gerais. Então agora diz que foi fiel ao Bolsonaro, mas não deve nada a Bolsonaro, porque já cumpriu o papel que tinha que cumprir. E que se Eduardo Bolsonaro saísse candidato, não votaria nele, porque não é porque o Bolsonaro indica um nome que ele vai seguir atrás. Não? Ele foi eleito a senador, não foi eleito a deputado. Mas, claro, foi eleito nas costas do mito, né? Iguais a ele, podem aguardar que vem outros. Tenho certeza disso. Por isso que o Brasil está do jeito que está, infelizmente. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, me desculpem, né? Mas, de qualquer forma, eram as informações que eu tinha para o momento. Desejo que vocês tenham aí um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.